noite aqui no programa Bate-Papo na City. Essa noite estaremos aqui com Leanderson Araújo, né? Conhecido como Léo Araújo, psicólogo, e falaremos aqui um pouco da saúde mental em tempos de pandemia, né, Léo? Que nós que estamos vivendo essa pandemia, ou seja, enclausurado, se nós não tivermos muito cuidado, acaba afetando nossa saúde mental. Então, essa noite o Léo está aí para compartilhar o conhecimento. Desde já peço a vocês para compartilhar a nossa live, fazer seus questionamentos. E, desde já, uma ótima noite para você, Léo Araújo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Johnny Costa. Boa noite aos amigos que nos acompanham aí pela live no Bate-Papo na City, né, do grupo Ipiracity. Pois é, prazer enorme estar falando com vocês. Nós que nos comunicamos não tão diariamente agora, né, mas antes da pandemia nos comunicávamos diariamente pelas ondas da Antena FM. Agora nos encontrando por aqui por essa live, e hoje nós vamos falar, Jorge, justamente disso, né, dos cuidados que nós precisamos ter com a nossa saúde mental nesse tempo de isolamento social, porque é algo que veio para quebrar a rotina de todo mundo, né? Não é só de um grupo específico, mas quebrou a rotina de todo mundo, e a gente precisa agora saber como lidar com tudo isso. Então, essa noite é uma noite em que nós somos convidados a tirar também as nossas dúvidas e aproveitar as dicas que serão ditas aqui hoje para que a gente possa manter a nossa saúde mental em dia durante os momentos de isolamento social, Jorge. Pois bem, boa noite, Léo Araújo. Um prazer recebê-lo aqui no Papo na City, não é? A gente vai estar falando um assunto super importante, justamente por conta da pandemia, e o brasileiro em si, já vem sofrendo por tantas e tantas crises, e agora essa pandemia. E essa pandemia, ela tem um problema, suscita medo. Você assiste alguma coisa, ouve alguma notícia, Léo, aí traz medo, traz ansiedade, não é? E isso provoca, na verdade, doenças. Essa é a grande verdade, Léo. Então, a gente sabe que a gente tem que ficar dentro de casa, que não é fácil, mas você liga a televisão, tem uma notícia ruim. Você lê alguma coisa, notícia ruim. Então, isso a gente parece que vai absorvendo, Léo, tá? Você acha, Léo, que às vezes isso implica realmente, essas notícias implicam num problema de saúde mental? Bastante, Johnny. Tem duas músicas, aliás, que eu gostaria de comentar, que são duas músicas que retratam bastante esse nosso momento em que estamos vivendo, né? Primeira música do Raul Seixas, No Dia que a Terra Parou. De fato, a Terra parou, né? E uma outra música é justamente, Johnny, a música do Lulu Santos, Como a Onda no Mar, né? Nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia. Além de nós estarmos vivendo essa questão de pandemia, de isolamento social, nós também estamos vivendo algo que nós costumamos chamar, e já vi alguns psicólogos chamar também, de infodemia. Nós estamos tendo uma infodemia, nós estamos sendo bombardeados a todo momento por muitas informações. Você liga a TV, a informação sobre o coronavírus, você vai para os grupos de WhatsApp, é informação sobre o coronavírus, a gente vai para o Facebook, é informação sobre o coronavírus. Então nós estamos também vivendo, Johnny e Jorginho, essa questão da infodemia. Ou seja, nós estamos bombardeados a todo instante com informações. E muitas vezes são de fato informações que nos dão medo, que nos causam temor, né? São informações que muitas vezes também, e a gente aproveita que nem toda informação que chega até nós, infelizmente, são informações verídicas. Tem aí também a questão das fake news, que muitas vezes vêm ou para deixar as pessoas muito mais temerosas, ou muitas vezes dando esperança falsa de um tratamento, de uma cura, de algo que ainda não foi desenvolvido. E isso vai adoecendo a gente. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que a gente não está conseguindo canalizar todas essas informações. Nós não temos como, de uma certa forma,
direcionar isso para um outro lugar. Então, nessa questão, o que é que se recomenda? Nós estamos vivendo tanto essa questão dessa infodemia, como eu disse, então, o recomendado é que você escolha um momento no dia para você ficar informado acerca da questão coronavírus. Você não é obrigado a ficar de 8 da manhã até 10 da noite só ouvindo informações sobre o coronavírus. Né? Você precisa escolher um momento, um horário em que você vai se informar. Você precisa escolher um horário do qual você vai ficar por dentro, né, daquilo que está acontecendo com o coronavírus. E aí, o que acontece? A gente acaba se estressando. Né? A gente acaba se estressando e aí quando a gente recebe uma notícia e vai compartilhar essa notícia com a outra pessoa, nós acabamos sendo também um poço de estresse para outra pessoa. Porque muitas vezes a outra pessoa que vai receber a mensagem também está saturada de ouvir tanta coisa. Então o ideal nesse momento, Johnny, Jorginho, quem nos acompanha pela live, o ideal nesse momento é a gente se desconectar um pouco da questão coronavírus. Não é que você não tem que agora ficar leigo de tudo, parar de assistir tudo que tem com relação ao coronavírus. Não é isso. Mas você precisa escolher um horário que você vai se informar. Porque se você fica 24 horas por dia sendo bombardeado, você vai se tornar uma pessoa emocionalmente abalada, que vai gerar muitas vezes também o estresse, que vai gerar muitas vezes a ansiedade e que vai e pode depois, no futuro, acarretar em um transtorno do pânico. Então, a gente precisa também, claro, também tem a questão do transtorno pós-traumático, né? Então, tudo isso acarreta a saúde mental e, de fato, adoece. Ô, Léo, só uma coisa, Léo, mas você acha também que pode agravar, por exemplo, uma pessoa já tem um problema de saúde mental muito grave, às vezes tem até a síndrome do pânico, ou um desses problemas, pode vir agravar e a pessoa pode ter um surto? Johnny, essa pergunta é muito pertinente, porque muitas pessoas entram em contato comigo perguntando se quem está em um quadro depressivo ou tem ansiedade, se são pessoas do grupo de risco do Covid-19. Elas não são pessoas do grupo de risco, mas os problemas psicológicos dela tendem a, nesse momento de isolamento social, se acentuar. Então, a pessoa que muitas vezes está passando por um processo depressivo, a tendência é que esse processo possa se acentuar. Uma pessoa que já tem problema de ansiedade, né? Esse problema ele pode se acentuar, ele pode se agravar. E quando a gente fala em ansiedade, Johnny, é bom que a gente deixe bem específico uma coisa. Todos nós somos ansiosos. É do ser humano ser ansioso. Todos nós, em algum momento, a gente tem ansiedade. Seja por uma mudança de cidade, por uma mudança de emprego, por algo que a gente nunca fez na vida que vai fazer a primeira vez. E aí, claro que vem a questão da ansiedade, né? Aquele friozinho na barriga, enfim. Mas nós temos a ansiedade ela dentro da normalidade e nós temos a ansiedade fora da normalidade. Então, o que é ansiedade fora da normalidade, aquela ansiedade acentuada, é que vai causar sintomas físicos muitas vezes desagradáveis, como por exemplo, falta de ar, palpitações, enjoos, tontura, muitas vezes também a perda do foco visual, suor frio, boca seca. E quando a pessoa ela tem uma ansiedade fora do normal, uma ansiedade fora daquilo que consideramos normal, ela sempre tende a ter pensamentos catastróficos. Então, por exemplo, nesse tempo de isolamento social, uma pessoa que é ansiosa e que a todo momento ela é bombardeada com informações sobre o coronavírus, ela só tem pensamentos catastróficos, de que ela vai adquirir a doença e que ela não vai sobreviver. Então, as pessoas com esses sintomas, né, pensamentos catastróficos, medo da morte iminente, suor frio, boca seca, dificuldade para respirar, palpitações,
são pessoas que se enquadram dentro da questão da ansiedade fora da normalidade. Então, sim, Johnny, as pessoas que muitas vezes têm depressão, ou têm ansiedade, ou que já sofrem de transtorno de pânico, essas pessoas muitas vezes elas já tendem a, nesse momento de isolamento social, acentuar todo esse quadro clínico. Ok, Jorge? Estamos aqui com o Léo Araújo, né? O Leanderson Araújo. Ele também é lá da Antena FM, ele é psicólogo. O tema hoje é saúde mental em tempos de pandemia. E desde já nós pedimos aí aos nossos internautas que compartilhem a live, né? Que são informações muito interessantes, né? E realmente, Léo, você tocando no assunto aí da questão, quando você falou aí de você não estar só focando o assunto pandemia, 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 isso aconteceu até comigo aqui. Você sabe que aqui é o epicentro da pandemia, e aqui em Michigan, onde eu moro, o estado era o terceiro estado mais acometido pela pandemia. Agora, a curva dela está descendo. Já acredito que deva estar em oitavo ou nono. Mas logo no ápice do problema, eu estava muito pegando informações da Covid-19 e realmente teve um dia, meu amigo, que eu falei, fechei Facebook, fechei computador, fui para lá para a televisão, mas assisti Netflix, outra coisa que não tem nada a ver, porque realmente isso começa a afetar a mente da gente. Então, ou a gente tem ou a gente tem um controle emocional, ou então realmente pode disparar aquele gatilho, né, Léo, que a gente pode entrar em confusão mesmo, né? Exato, Jorge. Nós podemos entrar em muitas vezes essa questão de um quadro ansioso muito grande. A gente já pode começar a se deprimir. E aí vale ressaltar que nesse momento, Jorge, nós precisamos criar estratégias. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a uma Netflix, Isso. nem todo mundo, por exemplo, tem acesso a uma antena parabólica que pega vários canais, né? Nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, nesse sentido, a gente precisa buscar estratégias de como não focar tanto tempo buscando nessa questão do coronavírus. Claro, porque a gente precisa dessas informações? Porque é algo que é novo para a gente e que ainda é muito desconhecido para todo mundo, né? A gente ainda está se acostumando, digamos assim, com essa realidade do Covid-19, mas a gente precisa buscar estratégias, né? Então você vai criar um jogo entre família, aproveitar essa questão desse isolamento social, que está mais tempo com a família, bola um jogo para fazer entre pais e filhos, né? Eu vi essa semana uma dica bastante interessante de uma mãe que ela não tem acesso à internet com facilidade, ela não tem acesso a outros canais de televisão do que aqueles que já estão aí, e ela bolou uma estratégia com o filho para passar o tempo, de não ficar tão focada nisso. Foi o quê? Ela pegou justamente as tapué dela, que ela tem várias tapué, tirou a tampa de todas as tapué e jogou no chão, e o filho foi então agora achando a tampa de cada vaso de tapué. É bacana isso, porque isso passa o tempo e você se desliga. Então, a ideia é você criar estratégias, é você criar soluções para que você também possa, a partir do momento que você recebe as informações, mas que você também possa canalizar essas informações e extravasar de alguma forma essas informações. Porque nesse momento nós não temos a possibilidade de estar saindo de casa. Quem pode sair para poder trabalhar, enfim, está saindo. Tem lá no trabalho, por exemplo, a chance de ficar naquele momento ali desligado um pouco. Mas quem não pode, que está em casa, né, precisa então bolar essas estratégias, bolar essas soluções para que possa extravasar tudo isso. Johnny Costa.
Me diga uma coisa, quais são os primeiros sintomas, os primeiros indícios de alguém que já está com um problema, está começando, né? Veja que essa epidemia no Brasil foi incrível, porque na primeira semana foi um Deus nos acuda, não é? Agora a amenização, a pessoa vai tentando se controlar, mas quais são os indícios que a pessoa já não está bem mentalmente, por conta do mentalmente, isolamento, por conta do do isolamento, isolamento? tudo. Johnny, como eu comentei agora há pouco, né, a questão do isolamento social, essa rotina quebrada que muitas vezes você tinha uma rotina e o nosso cérebro ele precisa para se estruturar de uma rotina. Então o nosso cérebro para ele estar bem estruturado ele precisa de uma rotina. Então um horário para acordar, um horário para fazer as refeições, o horário que vai para trabalhar, enfim. E aí o que acontece? Houve uma ruptura disso tudo. E além de ter essa ruptura de uma forma brusca, né? Não, o cérebro ele não estava esperando que isso acontecesse. O nosso cérebro ele não estava esperando que isso acontecesse. Então, geralmente um dos primeiros sintomas é que as pessoas que já estão há um bom tempo em isolamento social e que começam a apresentar problemas emocionais, um dos primeiros sintomas é a pessoa ficar deprimida, né? É a pessoa ficar deprimida. É a pessoa, de uma certa forma, se estressar com muita facilidade. É aquela pessoa que se você disser um ai, ela já explode em cima de você. Então é sinal de que ali, emocionalmente, ela já não está bem. E aí vem essa questão também que muitas vezes, além disso, que é a questão de estresse e tudo, que é o mais comum que nós estamos vendo, nós muitas vezes percebemos em pessoas essa questão do humor deprimido, e aí eu chamo mais uma vez a atenção, porque é inteiramente normal, Johnny, que a gente se sinta em algum momento da nossa vida deprimido. Você ficar um dia, 2 dias, 3 dias deprimido é perfeitamente normal. Agora, quando esse humor deprimido ele passa de semanas, a gente precisa acender o alerta, porque alguma coisa ali de errado está acontecendo. Então, esse humor deprimido é um dos sintomas que pode aparecer, né? O estresse, muitas vezes, pode também, e na maioria das vezes é o primeiro sintoma a aparecer, né? Que a pessoa não está mais suportando, então qualquer coisa ela estoura, ela fica nervosa. Muitas vezes a pessoa, muitas vezes, ela fica muito emotiva, começa a chorar por tudo, né? Se ela vê uma música emocionante, ela já começa a chorar. Se ela vê um desenho e no desenho o personagem acaba caindo, se machucando, ela começa a chorar, então aquela pessoa começa a chorar por tudo, né? Ou seja, ela está frágil emocionalmente. E tem também essa questão do pânico, né? Da pessoa começar a ter medo de tudo. E, infelizmente, isso já está acontecendo porque nós já estamos recebendo, né? Eu já estou atendendo a pacientes que, infelizmente, já estão apresentando essa questão da síndrome do pânico, né? E aí a gente pensa a questão de saúde mental em tempos de pandemia, a gente pensa no agora, durante a questão do isolamento, mas a gente pensa também depois do isolamento, porque muitos casos de transtorno pós-traumático, né, vão aparecer. Muitos casos de síndrome do pânico vão aparecer, né? E então a gente precisa se preparar. E aí a minha pergunta é se o sistema de saúde, né, que agora está em colapso com essa questão do Covid-19, se o sistema de saúde também vai estar preparado para o pós-pandemia, para estar recebendo essas pessoas. Será que os nossos CAPs, né, estarão preparados para receber essas pessoas pós-pandemia? Porque vão aparecer. Isso é fato, isso é nítido, né? Em conversa de grupos de psicólogos de todo o Brasil,
já se fala nessa demanda, né? A demanda pelo serviço de psicologia e de psiquiatria pós-pandemia vão aumentar e muito. Então, dos primeiros sintomas, né, os sintomas mais comuns que vão aparecer aí para as pessoas que já estão em isolamento, que a gente pode perceber que elas já não estão tão bem assim, é justamente isso. Essa questão do estresse, do humor deprimido, muitas vezes daquela pessoa que é muito emotiva, que muitas vezes começa a chorar, se fragilizar de fato emocionalmente. Ô, Léo, me diga uma coisa, acontece muito comigo, e eu acredito que com a maioria dos internautas também, a gente lembrar do passado, né? A gente fica lembrando, olha como era que a gente andava na praça, todo mundo abraçado, todo mundo junto. Será que a gente vai voltar a esse momento? Não. Aí outro, olha, a gente é pequeno, a praça era assim, era assim, eu jogava futebol. Você acha que tá relembrando esses momentos é saudável ou não? Johnny, toda lembrança boa, ela é saudável. Toda lembrança boa, ela é saudável. Mas a gente precisa entender que esse momento de isolamento social, quando a gente sair dele, nós não podemos voltar à normalidade. Nós precisamos voltar melhores do que nós éramos. Porque agora perceba o quanto que muitas vezes esse isolamento social, e aí a gente vem para um lado que a pandemia traz, que é um lado positivo. Léo, você tá maluco? Tem um lado positivo nisso tudo? Tem um lado positivo, né? Ou qual é o lado positivo? Você já parou para pensar quanto tempo você que está aí já há um bom tempo em isolamento social, quanto tempo que você não para rever seus próprios sonhos, seus próprios desejos? Você que é casado, que tem seu esposo, que tem a sua esposa, quanto tempo é que você não para conversar direito com seu esposo, com sua esposa? Quanto tempo é que você não percebeu que houve uma mudança com o seu companheiro? Às vezes a gente conversava na rua com um amigo, com uma pessoa, mas a gente não dava tanta importância a essa conversa. E agora o que a gente mais vê é justamente isso que você fala, né? Será que a gente vai voltar? Quando é que a gente vai voltar a se abraçar? Quando é que a gente vai voltar a conversar? Então a gente precisa voltar melhor, porque existiam coisas que nós tínhamos esquecido, né? E que agora, com essa questão da pandemia, nós precisamos e nós tivemos que relembrar, né? Então, o valor de uma conversa com um amigo, o valor de um abraço, né? O valor de estar na companhia de uma outra pessoa, o valor da família, muitas vezes, né? Então, valores que nós tínhamos esquecido. Então, relembrar coisas boas sempre é bom para a gente, né? Sempre é bom. Relembrar coisas boas sempre é bom. Agora, a gente não pode, depois que tudo isso passar, voltar a ser como era antes. É como diz a música do Lulu Santos: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A gente precisa voltar melhor do que a gente estava. E eu acho que esse é o lado positivo que esse isolamento social vem trazer para a gente nesse momento. Ok, Jorge. Estamos essa noite aqui. Eu tirei o headphone aí, Johnny, porque nós estamos. Vocês estão me ouvindo legal aí, então? Sim, sim. Um delay, mas dá para ouvir. Vamos lá. Porque nós estamos também transmitindo pela Rádio Web Piracite também, né? Então, essa live está sendo pelo Facebook e pela Rádio Web Piracite. Por isso que está dando essa microfonia aí, mas eu vou ver se eu ajeito daqui a pouquinho aqui. Nós estamos aqui com o Léo Araújo, né? Ele que é psicólogo e também o tema de hoje é saúde mental em tempos de pandemia. E, Léo, o nosso amigo Gleidson Souza, ele diz assim: boa noite, doutor Leanderson, Jorge e Johnny. Doutor Leanderson, a religiosidade e a fé, elas são essenciais para controlar as emoções negativas nesse tempo de pandemia? Qual sua colocação como psicólogo nessa questão? Jorge, Gleidson,
os amigos que nos assistem pela live, que nos ouvem também pela Rádio Web Ipiracity, já é comprovado cientificamente que a fé ela tem um poder muito grande, né? A gente, principalmente psicólogos que trabalham na área hospitalar, né, relatam muito isso, que quando a pessoa ela se apega à questão da fé, a questão do tratamento, também a questão da cura se dá de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Porque a fé nos faz pensar de uma forma positiva. A fé nos faz pensar de uma forma que nos faz acreditar que a gente vai sair dessa, por mais difícil que seja a situação. Então, nesse momento, as pessoas que se apegam à questão da fé, sim, é extremamente positivo, justamente porque a fé ela vai trazer, ela vai dar para você a esperança e a credibilidade de que tudo isso logo vai passar, de que a gente vai acreditar, né? Porque o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes, quando a gente não acredita em algo, quando a gente não acredita de uma certa forma que algo não vai dar certo, não vai dar certo. Porque nós vamos colocar todos os nossos pensamentos negativos naquilo ali. Mas quando a gente acredita que algo vai dar certo, por mais difícil que seja, a fé nos leva a nos motivar. É algo que nos motiva, né? Então é como se fosse um combustível que nos leva a acreditar de que de fato as coisas darão certo. Então as pessoas que nesse momento se apegam muito à questão da fé, elas estão se pegando a algo bom e a algo que de fato faz bem nesse momento. Nós sabemos que os templos religiosos estão fechados e aí as pessoas, aquelas que têm, né, a oportunidade de estar assistindo, por exemplo, um culto ou uma missa, de extremo benefício essa questão da religiosidade e também da questão da fé. Agora, o que muitas vezes não é benéfico, o que muitas vezes não é benéfico é quando a gente vê pessoas que muitas vezes se alienam de uma forma religiosa, se alienam e colocam a fé, a sua religião, acima da sua saúde, acima da sua própria vida. Então isso já não é benéfico. Aí a gente sai de uma fé que nos motiva e passa para uma fé que nos aliena. E tudo aquilo que nos aliena causa estrago na nossa vida. Então, a fé saudável, a fé responsável. E o que é aquela fé responsável? Aquela fé que a pessoa percebe que nesse momento ela precisa ficar em casa, né? Que mesmo com a igreja que ela frequenta fechada, mas que ela precisa ficar em casa, faz as suas orações em casa, porque nesse momento ela precisa prevenir a vida dela e a vida de quem mora com ela. Essa é a fé saudável e a fé que ajuda e que nos ajuda nesse momento de isolamento social. Agora, aquela fé alienada que muitas vezes nos faz acreditar que porque somos religiosos, Deus sempre vai nos proteger e que nada vai acontecer com a gente, é uma fé que muitas vezes pode nos levar, e nós temos visto aí exemplos, pode nos levar a colocar em risco a nossa vida e aquelas pessoas que estão junto com a gente. Johnny Cox. Ok, Léo. Léo, me diga uma coisa, vamos nos transportar agora para uma família que não tem condição, que tem que ir em busca de um auxílio emergencial, que fica horas e horas lá no banco para tentar receber, tá? Que não tem a máscara para utilizar. Imagina que tem uma criança em casa, que tem uma família em casa. Léo, isso não deixa a pessoa perturbada, porque essa pressão toda que existe, Léo, a gente tá falando às vezes de momentos cruciais na vida, às vezes de alimentação, Léo. É isso que eu me preocupo. Eu te pergunto, Léo, se as pessoas tivessem mais acesso a um psicólogo, passariam melhor por essa crise, Léo? Com certeza, sem sombra de dúvida, Johnny. Eu digo que
nós nos preocupamos sempre com a questão da nossa saúde física. Tem gente que faz check-up todo ano. Eu vou ser sincero para vocês, eu estou há um bom tempo que eu não sei o que é um check-up na minha vida, né? Mas depois de tudo isso passar aí, a gente vai fazer. Então nós temos uma preocupação, muitas vezes, em fazer esse check-up para saber como é que está a nossa saúde, e a gente se esquece, muitas vezes, da nossa prevenção à nossa saúde mental. E justamente como é que a gente previne a nossa saúde mental? Através da terapia, né? Então, infelizmente ainda, são poucas as pessoas que têm acesso a uma terapia, porque ainda, queira que não, os valores são um pouco altos da questão de terapia, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a terapia ela é essencial em qualquer época, independente que se seja tempos de pandemia ou não. A terapia ela é essencial para todo mundo. Para mim, que sou psicólogo, para que eu possa fazer terapia com outra pessoa, eu tenho que estar em terapia, né? Então, é um momento em que a gente precisa refletir sobre como é que está a nossa saúde mental. Então, para a gente fazer toda essa prevenção, é a questão da terapia. E nesse momento de isolamento social, claro que se a gente estiver fazendo terapia, a gente consegue passar por esse momento de uma forma um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque na terapia nós vamos ter a oportunidade de colocar para fora as nossas angústias, os nossos temores. Então, existe um momento... por exemplo, eu atendo no Centro de Diagnóstico da Santa Helena. Então, eu tenho lá o consultório e, nesse momento, claro, não estou recebendo tantos clientes por conta dessa questão aí, mas, de uma outra forma, existe também a questão da terapia online, né? A procura pela terapia online, nesse momento, aumentou significativamente. E muitos psicólogos, até, preferem, nesse momento, estarem fazendo terapia online, né? Porque é algo que é um pouco mais acessível para a pessoa. Você, o cliente, ele faz o próprio horário, né? E, enfim, então, se a gente tivesse tendo acesso à terapia nesse momento de isolamento social, nós conseguiríamos passar por esse momento de uma forma muito mais branda, né? Então, assim, e eu chamo a atenção aqui, Johnny, Jorge, os amigos que nos assistem e que nos ouvem, para dois grupos que nós precisamos, nesse momento, ter um olhar um pouco mais especial, que são o grupo dos idosos e o grupo dos profissionais de saúde. Por que o grupo dos idosos? Porque, vendo as notícias, nós estamos vendo que a maioria daqueles que estão morrendo em decorrência do coronavírus são pessoas idosas e que, muitas vezes, já tem uma outra doença, como diabetes, hipertensão, enfim, que acabam agravando o quadro clínico quando infectados pelo coronavírus, né? Então, imagine você, um idoso que muitas vezes mora sozinho ou que mora com a família, que ele vê no noticiário o tempo todo que morreu 4, 5 pessoas hoje, e dessas 5 pessoas, 4 eram idosas e que tinham diabetes. E de repente essa idosa, esse idoso que está assistindo, ele tem diabetes. Então a primeira coisa que vem a esse idoso é o pensamento catastrófico. Morreu. De dizer assim, eu vou 4 pessoas hoje morrer porque eu tenho diabetes, então eu vou morrer. Então vem logo o pensamento catastrófico. E claro, os profissionais de saúde, por quê? Porque estão na linha de frente, né? Estão na linha de frente. E essa semana eu vi uma reportagem, inclusive aí em Nova York, Jorge, de uma médica que cometeu suicídio. Ela estava na linha de frente,
acabou sendo infectada, foi para casa, fez todo o tratamento e quando retornou para poder trabalhar novamente, o pessoal do hospital pediu que ela ficasse um pouco mais de tempo em casa e depois ela acabou não suportando tudo isso e acabou cometendo suicídio. Então, o número de profissionais de saúde que depois dessa pandemia que vão apresentar algum problema de ordem psicológica também será enorme e a gente precisa ter um olhar também muito especial com esses profissionais de saúde. Eu até diria que começando desde agora, né? Que os hospitais, que as clínicas possam estar disponibilizando para esses profissionais de saúde um profissional de psicologia para que possa estar dando esse suporte emocional. Porque na saúde, quem é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, quem trabalha com serviços gerais, é perfeitamente normal você lidar com a questão da morte. Quando você trabalha, e Jorge, ele é enfermeiro, sabe bem disso, quando você escolhe a enfermagem ou a medicina como profissão, você sabe que você vai ter que lidar com a questão de uma morte durante o seu plantão. Mas agora não é apenas uma morte, né? São várias mortes em um único plantão. E muitas vezes esses profissionais de saúde não estão dando conta disso. Então é preciso, nesse momento, um olhar especial. E claro que a gente precisaria sim fazer terapia nesse momento para que pudéssemos passar de uma forma muito mais branda por tudo isso. Pois é, estamos esta noite aqui com Léo Araújo, né? Ele, psicólogo, e o tema hoje é saúde mental em tempos de pandemia. E nós estamos, nesse momento, transmitindo também para a Rádio Web Piracity e o site Piracity e também aqui o grupo e a página do Piracity. E no nosso bate-papo na Cília, né, Johnny Costa? Isso, bate-papo na CID. Hoje com o Léo Araújo, excelente psicólogo, dando dicas para como a gente suportar esse período que não tem precedentes na humanidade. Viu, Léo? E você acabou de falar, Léo, sobre idosos, né? Você imagina, no início até virou meme, né? Tinha um que tinha uma senhora idosa querendo sair, aí parecia que o pessoal tava botando ela para dentro, parecia, sabe, como se o idoso não tivesse consciência também. Mas, Léo, é difícil a gente ficar em casa. Quem já está acostumado a sair. Você sabe que o brasileiro ele não tem muita. Ele não tem, Léo, muitas opções de lazer. Ele gosta de sair. O baiano, por exemplo, gosta de sair, gosta da rua, sabe? E essa é a grande questão, né? Precisa internalizar que é um momento diferente, mas ainda é muito difícil, Léo. Imagine a criança, seu Laranjo. O que fazer com essas crianças, não é? Que às vezes, para ficar em casa, às vezes dão trabalho, né? E aí pode ser que a criança até tenha algum tipo de problema ou não, Léo. Elas estão imunes a isso? Então, Léo, antes de você responder, e também esse clima, né, que no caso aí na Bahia tem, que é um clima tropical, aliás, o Brasil, né, que realmente, Johnny Costa, você está certo, é um clima que o pessoal realmente Gosta necessita de sair. sair. Verdade. Só para você ter uma ideia, todos os locais onde tem esse clima tropical, geralmente o pessoal não vai querer ficar em casa. A Flórida, aqui nos Estados Unidos, é a mesma coisa daí, que é o mesmo clima. Dificilmente vai fazer frio na Flórida, dependendo da localidade onde você está, né? E aproveitando esse gancho de Johnny aí, eu fico assim, que você tocou num assunto, Léo, onde nós falou dos profissionais de saúde. Realmente, os profissionais de saúde, de cada 3 infecções, ou de cada 3 doentes, um é profissional de saúde. Justamente aqueles que estão na linha de frente, né? Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem. Então, o abatimento dos profissionais, tem vários vídeos aí no YouTube demonstrando o cansaço, o medo acompanha esses profissionais diariamente, dioturnamente, porque nesse momento de pandemia, deixa você mesmo
em parafusos, né? Então, realmente, tem que ter um apoio psicológico de extrema necessidade, porque senão adoece, se não pelo Covid-19, adoece por outra, pelo problema mental, né? Exatamente. E depois, Johnny e Jorge, como falei, Johnny, agora há pouco, o nosso cérebro ele tem uma estrutura, né? Então, nós tivemos as nossas rotinas completamente quebradas com tudo isso. Então, nesse sentido, qual é a dica para que a gente também, muitas vezes, não acabe sendo afetado, né? De uma forma muito mais drástica por questão do isolamento social? Mesmo aqueles que não estão trabalhando nesse momento, por conta que precisa ficar em casa, né? Enfim, a gente precisa manter algumas coisas da nossa rotina. Como que, por exemplo, qual era o horário que eu tomava o café da manhã antes de ir trabalhar? Era 5:30 da manhã ou era 7 horas da manhã. Então, toma o café naquele horário que você já era acostumado a tomar café antes de trabalhar. Qual era o horário que você almoçava antes de voltar para o trabalho? Era a 1 da tarde. Então, mantém esse padrão, porque o cérebro ele não vai, de uma certa forma, nesse momento, sentir de uma forma muito mais brusca essa quebra dessa rotina. E aí você me fala sobre a questão das crianças que muitas vezes ficam em casa, né? Das pessoas que muitas vezes gostam muito de sair. Não tem para onde, onde correr, tem que ficar em casa, é fato, tem que ficar em casa. E tem algumas questões ainda que implicam e que você diz, a criança é imune? Não, a criança não é imune, né? Mas para a criança, talvez, é muito mais fácil permanecer em casa do que um adulto. Porque a criança, ela está na fase do brincar. Então, tudo para a criança dentro de casa, o que ela encontrar, é brincadeira para ela. Então, ela tem como, muitas vezes, passar por tudo isso por conta das brincadeiras, por conta de muitas vezes que vai assistir um desenho preferido. Enfim, é muito mais fácil para a criança do que para o adulto, né? Então, a criança, se ela achar uma fita em casa e começa a criar histórias com aquela fita, pronto, é a brincadeira dela, né? Jorge é pai, convive aí com Mariana, sabe disso, né? Eu tô sendo pai agora, sou pai agora, recente, minha filha vai completar 1 mês ainda, mas para criança, a gente sabe que para criança qualquer coisa vira brincadeira. Agora, para nós adultos é que é um pouco mais difícil para a gente tá ali. E aí que eu volto a repetir, a gente precisa criar estratégias de como a gente ocupar esse tempo em que nós estamos em isolamento social. E uma das dicas é manter algumas coisas do que a gente já fazia antes da pandemia. É manter alguns horários, horário de tomar café, horário de jantar, horário de almoçar, horário de deitar para ir dormir, né? Então, depois, volto mais uma vez, quem tem a oportunidade de ter internet em casa, né, pode estar pesquisando questões de exercícios físicos dentro da própria casa. E isso é muito importante, você fazer algum tipo de exercício físico dentro de casa é muito importante. Por quê? Porque vai dando vazão a você, né? Vai dando a você de colocar em prática a sua adrenalina naquele exercício. E aí isso vai aliviando, isso vai deixando a gente um pouco mais tranquilo, um pouco mais suave, a gente vai esquecendo naquele momento as preocupações que nós temos. Porque não é apenas nesse momento, não é apenas a preocupação só com o coronavírus. As pessoas se preocupam com o coronavírus, mas também estão se preocupando com seus empregos, né? As pessoas que estão em casa e que muitas vezes estão ali com seus contratos suspensos por 1, 2 meses,
mas que estão recebendo seu seguro-desemprego, né? Mas que fica tenso e com medo de quando tudo isso passar, quando retornar, não ter mais o seu emprego. Então, é uma série de fatores que levam as pessoas a terem uma carga emocional nesse momento muito pesada, né? A preocupação e o medo com o coronavírus, a preocupação e o medo com a questão emprego, né? A preocupação e o medo com a questão alimentação, porque quem é informal, muitas vezes, para colocar a comida na mesa, precisaria do dinheiro daquele dia de trabalho e que agora não está. Então, a criança ela não é imune à questão do isolamento social, né? Mas para a criança é muito mais fácil nesse momento passar por isso, porque qualquer coisa para a criança vira brincadeira, do que para nós que somos adultos. Johnny Costa. Pois é. E uma coisa que Jorge falou, aliás, deixa eu vou para aqui, tem algumas ponderações aqui, Léo, dos nossos internautas. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês, ao Elton Luz também. Elton, um abraço para você. Fran Baixo sempre nos acompanhando aqui nas lives e sempre também colaborando. Ela diz assim, ó, boa noite. Sinto que estou ficando depressiva com tantas mortes e sem poder fazer nada. Como posso sair disso tudo sem traumas? Os profissionais que precisam ficar na linha de frente estão morrendo, né? Isso é uma realidade, né? Quando você vê um profissional na linha de frente sendo cometido e às vezes até perdendo a vida, né? Existe até um percentual ah, grande com relação aos profissionais que estão trabalhando em linha de frente, viu, Léo? Então, aí a Fran, ela disse que tanto ouvir isso influencia na gente, não é? Como ela superar isso aí, Léo? E não é fácil, né? Johnny, respondendo a nossa amiga, a gente precisa ter sempre uma coisa, a gente precisa analisar quais são os sintomas, né? Como eu falei agora há pouco, você estar deprimido por um momento, por 1, 2 dias, é perfeitamente normal. Quando esse humor deprimido, esse humor triste, ele ultrapassa semanas, a gente precisa ligar o sinalzinho de alerta. Então, até para que a gente possa um pouco tranquilizar, né, a nossa amiga Fran, né, quais são os sintomas de uma depressão? Né? Nós temos um humor ansioso, aquela sensação de vazio persistente, sentimento de desesperança, de luto ou de pessimismo, irritabilidade, sentimentos de culpa, de inutilidade, de desamparo, né? Perda de interesse ou prazer pela vida, pelos hobbies, pelas atividades, a diminuição da energia ou fadiga, né? Mover o falar mais devagar, né? Aí, nesse caso é quando já entra numa depressão um pouco mais severa, né? Mas essas são alguns sintomas que estão ali na questão depressão. Então, a primeira coisa é a gente não se se diagnosticar, porque isso vira um perigo, né? Então, a gente muitas vezes acha que está com algo porque nós apresentamos 1 ou 2 sintomas, né? E aí a gente precisa ter cuidado com isso. E como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai passar por tudo isso sem traumas? Ela vai ter que bolar estratégias, né? Ela vai ter que, de uma certa forma, se desapegar um pouco da questão coronavírus, das informações, né? Ela vai precisar, de repente, ocupar o tempo dela com outras coisas, como, por exemplo, a leitura de um livro, assistir, se ela tiver a oportunidade de assistir filmes, seriados, se ela mora com mais pessoas em casa, bolar jogos em família, né? Bolar de repente um momento de conversa em família, de relembrar coisas do passado da família, relembrar histórias que marcaram a família
Então, tudo isso são estratégias que nós temos e que nós podemos utilizar para superar a questão desse isolamento social e passar por isso sem, de fato, um trauma. Então, a primeira coisa e mais importante é não se autodiagnosticar, né? Mas a gente ter, de fato, a atenção de que a gente vai ficar deprimido por ver tantas notícias ruins, é perfeitamente normal que nós nos entristecemos, que a gente fique deprimido, mas a gente não pode se diagnosticar por conta disso. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou a ela é que ela observe com mais carinho, com mais cuidado, os sintomas que ela vem sentindo, e se ela perceber que de fato ela está entrando de repente em um quadro depressivo, ela busca uma ajuda especializada. Nesse momento, nós temos muitos psicólogos que estão fazendo atendimento online, né? E que vai ajudar a passar por tudo isso. Ô, Léo, agora é verdade, olha, é tanto caixão, tanta morte, tanta cova, tanto cemitério. Rapaz, é só coisa ruim. Você sabe, outro dia, Jorge, ele vai lembrar, ele narrou uma situação que ele recebeu uma encomenda na casa dele, não é? Aí parece que ele fala, Johnny, parece que eu tô paranoia, eu tenho que passar álcool gel, eu tenho que lavar a mão e tudo. Será que o cara pegou? Será que o pacote tá contaminado? Será que o vírus vem pelo ar? Será que tá aqui, já me pegou? Então, parece que é uma paranoia total, viu, Léo? Você não pode sair, daqui a pouco você fica com medo se você cumprimentar alguém, sabe? Aí você entra em paranoia com tudo isso. E chega um momento, Léo, que você se equilibra realmente, sua saúde mental vai longe. Olha, Léo, a Ivone Marques, ela diz assim, ó, concordo com o Léo quando ele falou da rotina. Manter uma rotina é fundamental para manter um equilíbrio emocional. Tá vendo aí, Jorge? É verdade, Johnny. Quando você falou isso aí, foi justamente aquilo que eu estava te dizendo, Léo. Você fica, quando você começa a focar todos esses casos, você acaba ficando naquela paranoia mesmo. É, E aí você fica com medo até de respirar, fica com medo. rapaz, que um negócio de doido isso. Então, aí eu peguei e falei, ó, peraí, deixa eu dar uma formatada em meu corpo aqui para segurar a onda. Aí eu peguei e foi que eu fiz isso, né? Foi assistir televisão. Agora, você tocou num assunto que é essencial. Por exemplo, nós temos acesso aí à Netflix, à internet, é tudo. Mas aquela pessoa que realmente, Léo, não tem acesso a nada disso, malmente tem até uma televisão em casa, porque tem gente que nem televisão em casa tem. E aí, como lidar com essa situação? É uma situação muitas vezes complicada. E essas pessoas que muitas vezes nem têm televisão também passam por esse momento e estão muito mais suscetíveis a muitas vezes até receber informações erradas, né? Porque por não ter televisão em casa, ou não ter um celular, não ter internet, muitas vezes, onde é que ela vai escutar essas informações? Muitas vezes ela precisa ir na rua, na farmácia, fazer alguma coisa, e ela passa e vê alguém conversando de uma informação errada, o que pode levar a essas pessoas, de fato, a entrarem em pânico. Então, a primeira coisa, aí não só para quem muitas vezes tem esse acesso, é aquilo que eu já falei, é evitar o bombardeio de informações, né? Estabelecer uma rotina, isso é muito essencial, né? Por exemplo, aquilo que eu falei, você manter a sua rotina do horário que você almoça, outra coisa, né? Então, assim, para essas pessoas é muito mais difícil, principalmente se essa pessoa mora sozinho, porque de repente ela é uma pessoa que só tem contato com os vizinhos ali, com os amigos do bairro, e agora não está podendo fazer isso. Então, nesse momento, o que fazer com essas pessoas? Essas pessoas vão precisar também manter a sua rotina, né? Mesmo que não saiam para trabalhar, mas vão ter que manter
a sua rotina, vão ter que buscar alternativas de como passar esse tempo, porque assim, a pessoa que muitas vezes não tem televisão, geralmente pessoas que não têm televisão, geralmente são pessoas que acordam cedo e vão dormir cedo, porque não ficam até tarde assistindo, né? Então, geralmente, são pessoas que, de uma certa forma, entre aspas, já viviam um isolamento social, né? Já estavam isolados do mundo, entre aspas. Então, em muitos casos, para essas pessoas, talvez para algumas seja muito mais fácil passar por isso, mas para outras não. Por quê? Porque apesar de não ter televisão em casa, de não ter diálogo todos os dias com Parece que a live travou aí, Johnny Costa. Pois é, Jorge, a gente teve agora um congelamento aí da live, mas já já o Léo Araújo volta respondendo essas informações. Jorge, vocês lembraram aí de filhas? Eu também tenho uma. A Milka não tá na live hoje não, né? Minha filha hoje não tá descansando, não veio pra live hoje não, mas quando ela vem, ela faz a pergunta dela, né? E Mas Jorge, aham, as perguntas também que o pessoal está fazendo aí não está aparecendo aqui para poder aparecer na tela, não sei porquê, aham, mas acontece, é a tecnologia. é Mas verdade, pode perguntar. tecnologia. É verdade, a Fran, ela fala aqui que informação errada é muito ruim. E é verdade, viu, Jorge? É verdade, Fran. Outro dia chegou um senhor aqui em casa e começou a comentar sobre aquela informação de que as máscaras estavam todas contaminadas, que ia pegar em todo mundo ia morrer, você tinha que ir para a fila, não tinha que aceitar máscara nenhuma. Agora veja, né? Que ponto chega a informação errada, né? A gente está ávido por informação, mas uma informação ruim, ela acaba influenciando o seu comportamento. E pode até vir um caso, Jorge, de agravamento de uma saúde mental, né? Você sabe disso, né? Então é um problema. Então é uma situação que eu acho legal, sabe o que é, Jorge? Porque Léo falou no isolamento social, né? Mas existe o isolamento, daqui a pouco ele volta, o isolamento psicológico, né? Que às vezes a gente está nisso também, né? No isolamento psicológico. E aí outro dia eu estava assim, aí sabe o que aconteceu, Jorge? Eu vi o pessoal do CUFA trabalhando, da Central Única da Favela trabalhando, ajudando pessoas indo para a rua, ajudar as outras pessoas que não tinham nada, sabe? A tentar, de alguma forma, ajudar, a se tornar útil, sabe? E eu achei bem legal. Aí você pensa, não, gente, tem gente que está lutando, tem gente que está forte, firme, sabe? São essas coisas, Jorge, que nos impulsiona quando você vê gente lutando, gente ajudando o outro, olha, alguém fazendo máscara, dando um aconselhamento, aí você vai ver que o mundo não está acabando, né? O corona vai passar e a gente tem que estar aí. E o que eu acho excelente é quando a gente pode poder ajudar. Quando a gente se sente útil, a gente se fortalece o outro, né? É isso que esses exemplos bons que a gente tem que absorver, Jorge. As notícias boas que a gente tem que absorver nesse momento, né? Porque chega de tanto bombardeio, Jorge, de notícias errôneas ou, ou fake news, né? Então esse é o problema. O Léo tá voltando Isso. aí, Jorge. E justamente, Johnny, você tocou aí num assunto importante dessa questão das fake news. A gente estava falando aqui, Léo, na questão que a Fran Basta, ela disse que você ouvir ele caiu novamente, Johnny, mas ele retorna. Retorno, E já. essas fake news, na verdade, não acrescenta em nada. Em nada. Verdade. Isso só faz agravar a situação das pessoas, agrava. E outra coisa, você empregar na mente de uma pessoa, né, uma fake news como uma verdade, olha que problema você está causando para aquela pessoa. Imagine, Exato. né? Então, aí aquela pessoa, logicamente, ela pode acreditar que aquilo é verdade e ela vai compartilhar com as outras pessoas dizendo que a verdade é aquela. Então, Isso.
Em minha análise aí das redes sociais, das redes de televisão, vários veículos, eu acho que primeiro o combate à fake news, até porque para poder também preservar a nossa saúde, porque isso é preservação de saúde. Porque quando você coloca a realidade das coisas, aí sim, a coisa que tem que ser colocada. Mas quando você coloca uma fake news, aquela pessoa, você vai induzir uma pessoa a pensar errado, você vai adoecer essa pessoa também. Então, Exato. acaba acontecendo isso. Adoece as pessoas, adoece as famílias, adoece todo mundo, né, Johnny Costa? É verdade, Jorge. O fator psicológico é importantíssimo, a saúde psicológica é muito importante, não é? E com essas informações que vêm, olha o Léo Araújo aí. Pronto, Léo, já estamos juntos aí novamente? Você, Léo. Tá tudo conectado? O Léo tá conectado aí, gente. Tá tentando ajustar lá aí. na rede dele, viu? Mas ele já volta. E a gente vai conversar com o Léo com relação a essas notícias, né, Jorge? A fake news, que tem tantas. Jorge, eu seguia um canal que o cara dizia, Frank, que ia ter milhões e milhões de mortos e milhões e todo mundo ia morrer e a gente ia para a Lua, vamos ser alienígena. Agora você imagina, né? Aí depois que você vai tendo noção do que é a realidade, né? A gente vai vendo notícias da Espanha, inclusive, né, que já está fechando os hospitais de campanha, você vai vendo que as pessoas estão sobrevivendo a isso, vai vendo que não é o fim do mundo ainda, né? Você vai tendo esperança, que a gente vai superar isso que é importante. Não é só ouvir notícia ruim, não é necessário a gente ter notícia de superamento, de gente que está se virando como pode e está dando certo, são essas coisas que fazem a gente sobreviver a tudo isso e com a mente sã, né, Jorge? Isso. Eu não sei se você recorda, Johnny, quando logo no início da pandemia, quando começou a desencadear em todo o mundo, você vê que o pessoal, aí mesmo no Brasil, falaram que ia morrer, a previsão é de 2 milhões de mortes só no Brasil. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai dizimar a população aí de um bocado de município aí, porque, aliás, dizima até estado, né, pela essa previsão. Claro. Então, é complicado você lidar com esse tipo de situação. Só para a gente que está vendo esse número de casos aí, né, que a gente está falando sobre esse assunto, se você for observar, Johnny, hoje são mais de 3 milhões de casos de coronavírus no mundo inteiro. São 3.395.449 casos. Foram 239 mil mortos e olha só, olha que notícia maravilhosa e que muitas vezes a televisão não dá. Você pode falar aí, Léo. Depois eu Léo já chegou. Léo já chegou, com televisão ligada e tudo, mas chegou. Mas eu acho que ele agora eu acho que já aí na conexão dele, viu, Johnny? É verdade. Mas, Jorge, você é da notícia boa, Lógico, né? Para mim, para o Fran também, que está aqui esperando. Só para você ter uma ideia, o número de casos de recuperado no mundo inteiro, olha só, Johnny, que maravilha. 1.079.298 casos. Ou seja, são números que são maravilhosos. A gente pode falar isso, né? Porque são números que muitas vezes a mídia ela não traz isso. Hoje no Brasil mesmo, ele está com o número de casos de 91.737, foram 6.384 mortos. O último boletim de novas pessoas mortas no Brasil foram de 483 pessoas. E olha só, 38.039 casos de recuperação no Brasil. Então, muitas vezes a imprensa não traz isso, né, que deveria estar trazendo. Porque como a gente trabalha com as pessoas, com a comunidade,
nós temos também que falar, que informar as pessoas com notícias boas. Olha, quando você Claro, está estressado, Johnny, eu acho que quando o Léo retornar aí, eu vou fazer esse questionamento a ele. Mas uhum, quando você se estressa, sua imunidade tende a baixar. E quando sua imunidade está baixa, automaticamente você também fica exposto a adoecer mais rápido. Então, um fica vulnerável, vulnerável. né? Então, a questão da pandemia é justamente isso. A pessoa, ela fica enclausurada ali por um período, você começa a pensar várias coisas, fica com medo de várias coisas, consequentemente, sua imunidade baixa, lógico que você vai adoecer rapidinho. Então, são essas coisas, né? Então, que nós pedimos às pessoas que também, às vezes, quando você estiver achando que já está demais nessa situação, né, Johnny, você tem que parar, respirar Isso. e chegar Uhum, e dizer assim, ó, vamos dar uma exato, parada nisso aqui agora, vamos inventar outra coisa, inventa outra coisa para tentar exato. fazer. Johnny Uhum. Costa. É, exatamente. Eu acho que, por exemplo, a sociedade tem boas ações, Jorge, sabe? O pessoal se virando, eu acho bonito, né? Quando o pessoal ajuda. Por isso eu dou o exemplo do pessoal do CUFA, mas existem outras associações, outros grupos fazendo trabalhos de assistência social nesse momento incríveis. Eu acho assim fabuloso, sabe? Todo dia o pessoal me manda informação e eu vejo, Fran, quantas pessoas estão se ajudando umas às outras, sabe? Umas às outras, se preocupando um com o outro. E isso vem, Jorge, até para melhorar a nossa sociedade. Ô Jorge, vamos ser sinceros. Mas o mundo estava muito ruim também, né? O mundo, nosso, as pessoas muito individualistas, muita crueldade, e a gente está no momento que a gente tem que passar no outro, pensar no outro, ser empático. Infelizmente, a gente tem que passar por uma situação dessa para saber que Ok? nós somos os seres mais frágeis do Isso. mundo e precisamos um do outro, precisamos nos abraçar, precisamos voltar às coisas mais simples da vida. A gente precisa disso, a gente precisa, sabe, Jorge, definitivamente largar. Ah, o meu Deus é o dinheiro, tudo é por dinheiro, você não vale nada, pisar no outro porque não tem uma condição, às vezes, semelhante à sua. Então é na hora da gente repensar a nossa atitude como ser humano, como a gente pode ajudar, que legado a gente Eu, vai deixar bom para as próximas isso. gerações, Jorge. É esse o Eu fator estou mandando o link importante. novamente aqui para Léo, Johnny, porque ele teve um problema lá com o link lá e Uhum, acabou acontecendo isso daí, né? Então, mas nós estamos aqui essa noite aqui falando isso com é o Léo perfeito. Araújo, né? E tem um É, problema aqui na conexão, uhum, mas já está retornando. E o tema de hoje é saúde uhum, mental em tempos de pandemia. E deixamos aqui também para os nossos internautas que a partir de segunda-feira, Johnny Costa, vai começar também um programa Ipirá FC, da 21 horas às 22. O programa é com Léo Araújo, Gleidson Souza e Duda, né? Então, isso. Léo Araújo aí Duda voltou Silva, novamente, Dona Costa. Retornei, cheguei. voltou. Com televisão e tudo, é isso mesmo. A gente falou de televisão, Fran, eu voltou com a televisão, agora veja. Pois bem, Léo. Ai, ai. Sim. Ô, Léo, a gente falava aqui sobre essas notícias ruins que vêm, não é? Fake news, não é? Aí eu citei até o caso que chegou alguém aqui, Léo, e disse que as máscaras estariam contaminadas com o vírus, que todo mundo era para aceitar a máscara. Você imagina, Léo, que coisa, que pânico não cria um negócio desse. Rapaz, é complicado. O outro trouxe eu vi uma máscara, Léo, que tinha uns tracinhos, que era 666, era a marca da besta, então não usa máscara. Agora, aonde a gente chega? Chega até a ser cômico uma história dessa, se não fosse trágico, porque tem pessoas, Léo, que acreditam e repassam isso, Léo. Johnny, enfim, né? Como eu falei, é a questão da infodemia, né? Nós estamos sendo bombardeados a todo instante por algumas informações e que depois a gente, infelizmente, às vezes são informações falsas, são as chamadas fake news. Então, uma das estratégias que a gente também pode fazer nesse momento é de compartilhar também coisas boas, compartilhar notícias boas, né? Agora, claro,
a gente precisa averiguar a fonte, se é confiável, se realmente aquela notícia ela tem procedência, para que depois também a gente não esteja compartilhando falsas esperanças com as pessoas. Então, você compartilhar notícias boas e ouvir notícias boas nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, a gente é muito bom também para que a gente possa aliviar bastante toda essa tensão que envolve a questão do isolamento social. Tem gente que bebe, Léo. Começa na tiortina, bebe. Tem gente assim. É só água. Tem pessoas que como falei, tem pessoas que são ansiosas, né? E aí, muitas vezes, algumas pessoas, por ansiedade, acabam, muitas vezes, comendo muito e outras acabam não sentindo fome. Então, às vezes, talvez essa questão da bebida também um pouco envolve a questão da ansiedade, né? Ou às vezes não. Às vezes a pessoa já tem um histórico de alcoolismo e nesse momento acaba se intensificando um pouco mais. Pois é, estamos aí com o Léo Araújo, ele é psicólogo, e o tema hoje é saúde mental em tempos de pandemia. E, Léo, eu estava falando aqui com o Johnny que essa questão das fake news, né, que deixa você estressado, você não sabe qual é a verdade do que está acontecendo, e aí você também fica naquela paranoia. Você fica nesse estado, a tendência sua é baixar a imunidade. Quando baixa a imunidade, a gente fica mais vulnerável a adoecer. Então, qual o conselho que você daria, Léo, para as pessoas não ficar absorvendo tanta coisa assim, porque senão a imunidade também pode baixar, né? É se desligar, é você fazer nesse momento aquilo que nós já falamos no início do programa. É você escolher um momento do dia para você ficar acerca a par das informações, né? Se você tem grupos de WhatsApp e a todo momento você recebe notícias que você não sabe que é verdade ou não, para o seu bem-estar físico e mental, o ideal é que você saia desse grupo de WhatsApp e você alerte as pessoas, né, que evitem de estar enviando para o seu PV, para o seu privado, informações sobre a questão do coronavírus. Porque essa questão das fake news adoece de fato as pessoas. E depois tem uma outra coisa, não só com relação à questão das fake news, mas a gente tira isso, por exemplo, a nível de Brasil, né? De um lado, tem governantes que falam que precisam ficar no isolamento social. Do outro, tem governantes que falam que precisamos voltar à normalidade. E aí eu vou ouvir quem? Quem é que está certo? Então isso vai nos causando ainda mais um temor. Então, Jorge, o ideal é que nesse momento a gente faça um filtro das informações, escolha um momento no nosso dia para que a gente possa estar a par das informações, e aí quando a gente for escolher esse momento, o ideal é que você procure sites ou canais de televisão ou jornais que você sabe que a notícia é de credibilidade, não é notícia qualquer, que vai dar de fato uma notícia correta para você. E se a todo momento você está sendo bombardeado no seu grupo de WhatsApp por essas informações que em sua maioria são fakes, algumas vezes, né? O ideal é que você, para o bem, você faça um detox de redes sociais. Saia por um tempo do WhatsApp ou daquele grupo, evite ir por um tempo no Facebook, se a todo momento você está vendo essas notícias, façam um detox de informações para você nesse momento.
Pois é. Essa É noite, Johnny verdade. Costa, agora são 8 horas e 17 minutos, né? Portanto, temos aí 1 hora e 17 minutos de live com o Léo Araújo. E desde já, Léo, nós agradecemos a sua presença. Nós tivemos um probleminha ali, mas logo é questão mesmo técnica da tecnologia, né? Técnica da tecnologia. E desde já, Léo, nós agradecemos e falamos aqui também que a partir de segunda-feira estreia o seu programa, inclusive eu vou colocar um teaserzinho aqui para o pessoal ver, né? O teaser do seu programa, você, Gleidson Souza e como é o nome da A Du, Duda, Duda Silva. Duda Duda Silva. Silva. Pois é, vai ter o melhor do esporte, eles aí que manjam mesmo do esporte. Eu vou colocar aqui um teaserzinho, vou bloquear nossa câmera aqui para poder o pessoal assistir só um pouquinho do teaser aqui, só para rapidinho, né, Léo? E Vamos lá. vamos ver o pessoal dar Vamos lá. uma olhada aí. Só está bloqueado só a câmera da gente, viu? Mas está todo mundo ao vivo. Pois é, então esse aí é o programa de Léo Araújo que vai iniciar a carreira, né? Às vezes, começar na segunda, ele já está atrás de retornar. Veja, Pois rapaz, não, Léo. Você rapaz. tem mais alguma Ai, pergunta para Léo ai. aí, Johnny Costa? Não, eu só tenho a questão. Eu acho engraçado é até engraçado algumas fake news, viu, não? Por exemplo, tinha uma, Léo, disse que o vírus vinha nas mercadorias da China. Você comprava alguma coisa da China, aí de quebra vinha um vírusinho lá pendurado lá na caixa. Rapaz, é muita criatividade de acreditar em determinadas coisas, né, Léo? Aí é problema, É, né? é muito problema porque nesse momento as pessoas elas querem se apegar a alguma coisa, né? A tudo aquilo que em nós gera insegurança nos vai fazer ter atitudes como essas. Então, nesse sentido, a gente precisa é, nos sentir seguros de fato, né? Então, quando a gente vê fake news como essa, de que você comprar algum produto da China que vier vai estar contaminado, ou como, por exemplo, agora os kits de EPIs e de máscaras que chegaram da China, que disseram que já vêm todos contaminados, enfim, a gente precisa combater cada vez isso, e a gente precisa, de fato, ter no mínimo uma noção. Mas, infelizmente, quando nós estamos com a questão do medo, o medo nos faz acreditar em tudo. Então, a gente precisa, de fato, fazer um filtro, né? Fazer um filtro e saber, de fato, quais são essas informações. A primeira coisa que a gente precisa entender se a informação chega até você, procure a fonte. Se é uma reportagem que não tem fonte, não acredite. Simples. Porque toda reportagem responsável e de credibilidade, ele tem uma fonte. Da onde foi tirado, né? Com que base ele foi escrito. Então, se uma reportagem como essa chega e não tem uma fonte, então é furada, né? É furada. Então, assim, mas a gente precisa, de fato, Johnny, Jorge, a gente precisa cuidar nesse momento da nossa saúde mental, porque, como eu falei, não é apenas o fator coronavírus, são vários fatores que estão por trás e que estão envolvidos e que levam as pessoas nesse momento de isolamento social a se deprimir ou
muitas vezes, a ter atitudes e comportamentos que coloquem em risco a sua saúde psicológica, a sua saúde mental. Eu agradeço demais a vocês pelo convite, me disponho a, depois, qualquer outro tema que vocês queiram abordar aqui no programa Bate-Papo na City, estou à disposição e é só chamar. Pronto, Johnny Costa. Eu agradeço, Léo, agradeço as suas dúvidas, a ter nos feito companhia, né, juntamente com os internautas, tirando dúvidas, participando, né? Que às vezes, Léo, o problema não é só de um, é todos. A gente tocou em assuntos aqui que às vezes a gente realmente, você tocou um assunto, essa história do medo, então a gente tem que seguir essas orientações que você acabou de nos dar. Eu agradeço, ser bastante competente, tá? E, claro, em breve você vai retornar aqui no Papo na Síria para a gente estar falando muito sobre coisa boa, Léo. Dessa vez, sem esse tal de coronavírus aí, né, Jorge? Com certeza. Você faz parte do Piracity, né, Léo? Então, com certeza, breve estaremos falando outra data aqui, né, para a gente trazer um tema para poder debater e trazer informação ao pessoal. E desde já nós agradecemos a todos os internautas pela companhia que fez a todos nós. E lembrando que segunda-feira teremos uma live com Manuel Ito, né? Na terça com Rafael Teixeira, na quarta com Nina, falando sobre a Beng, na quinta com o Elber e na sexta-feira com Alexandre. Então, em breve já vamos também lançar a outra agenda, né? E obrigado a todos, mais uma vez, nós agradecemos o carinho de todos vocês e sempre estaremos juntos trazendo a informação, que é o nosso dever aqui, né, Johnny Costa e Léo Araújo. Verdade. Exatamente. Nós temos esse papel também de jornalismo aqui, esclarecendo, batendo papo, e a gente agradece a vocês que sempre participam, que assistem um pouquinho, que já assistiram. Gente, vocês são muito importantes para a gente. Nós sintam-se em casa aqui no Papo na City, para perguntar, para dar risada, né? E a gente está aqui para isso, para se ajudar. É para isso que as redes sociais existem, para a gente ajudar as pessoas. É isso que a gente tenta fazer a cada live que a gente trabalha. Quando a gente termina essa, a gente já está pensando na próxima, para que vocês tenham um som de qualidade, uma imagem melhor, tenha conteúdo inteligente na rede social. Então, meu abraço a todos, cuide-se bem, fique em casa, use máscara e, sobretudo, muita fé que a gente vai passar bem por isso. Com certeza. E lembrando que na segunda tem o programa de Léo Araújo, Gleidson Souza e Duda, das 9 horas da noite às 10. Então, uma ótima noite, muita paz, muita luz, fique em casa. Bom final de semana. Jorge, esqueci, e um ótimo dia de trabalhador também, noite de trabalhador, muito, né? Bem, Johnny. Aí não pode esquecer isso, né? Dia de trabalhador, um ótimo final de semana e, como o Johnny falou, use máscara também quando puder aí, né? Muita paz e muita luz. Uma ótima noite. Verdade. Valeu, Léo. Valeu, Léo.